Fala, pessoal, tudo bem? Ô, saudades de vocês, hein? Faz um tempinho que a gente não vem aqui bater um papo, trazer informação. E eu tava assistindo a vinheta ali, Aládio. Tava com saudade dessa musiquinha, dessa trilha, hein? Eu também. Você tá bom, Aládio? Mas melhor agora. É, felizão? Mais feliz. Aládio tá magrão, depois ele conta o que ele anda fazendo. Emagreceu, tá bonitão. Penso que não. É isso mesmo. Mas eu tava lendo ali que a gente vai se divertir e vai aprender. E hoje é um episódio que a gente vai aprender bastante, porque a gente tá aqui com dois especialistas em implante dentário, né? E a gente vai contar se você... Como é que tá o seu sorriso aí? Tá bonitão? Tá precisando do implante? Tá precisando de um tratamento, endireitar os dentes aí, dar uma rejuvenescida bucal aí? Eu tô com dois especialistas hoje aqui, o Marco Aurélio e a Chesky. Muito bem. Hã? É isso aí, acertou. Passei. E o Mauro Gebran. O Mauro Gebran. Eu conheço o seu Gebran, que tocava órgão. Tinha um pianista muito famoso aqui, primo do meu pai. Aí, ó. Né, o pianista Gebran, diz que é um dos melhores que já teve aqui. Eu conheci o velhinho e o filho. O Sabag, que é o dono do Dizzy. Isso mesmo. Muito bom também, pianista. Muito bom. Então aí a gente falou o nome aqui, eu já veio a lembrança do seu Gebran aí. Consertava órgãos, Isso, instrumentos, afinava. piano. Era um gênio. Um gênio. Um gênio mesmo. Mas é uma alegria estar com vocês dois. Sejam bem-vindos aqui ao AlvoCast. O Marco já Tive uma participação já. Já aí, teve uma vez aqui. Daqui a pouco dá para pedir música. Fazemos um terceiro. Terceiro. Seja bem-vindo. Obrigado. Né? São especialistas em implantologia. Implantodontia, desculpa. É isso aí mesmo. Então, fiquem à vontade de se apresentar, contar alguma coisa pra gente dessa área, né, que vocês estão aí trabalhando, porque hoje tá na moda vender tudo pela internet, né? Eu já vi um monte de... lá em Piraquara, que eu vou para lá de vez em quando, tem lá plano dentário, venha, traga família, plano família, pacote para família. E tem de todo jeito, né? Eu imagino que tem de todo jeito, de toda a qualidade, de toda... O Marco outra vez deu uma aula pra gente sobre isso, a diferença, trouxe uns dentes aí, mostrou as diferenças, né, Marco? Uhum. Quem quiser, tem curiosidade, volta lá no episódio, depois a gente coloca o link ali, pessoas podem assistir essa aula mais detalhada sobre esse assunto. E vocês vendem também pacote, plano família, como é que funciona? Hoje a gente veio aqui, eu e o Mauro já nos conhecemos há pouco tempo, né? Faz 40 anos. Rapaz. Temos 60 anos de idade e 40 anos que nós já nos conhecemos, então a gente tem uma parceria bem grande. Do tempo que da faculdade, do quartel? Começamos juntos a faculdade, isso e lá... Mesma turma. Lá em 1987. Não nem falar. Nos formamos em 92. Formamos em 92. Boa amizade, então, né? Já temos aí uma parceria. E quem influenciou quem para estudar a mesma coisa? Não, foi uma coincidência, na verdade. É mesmo? A gente se descobriu sem querer depois, nos formamos juntos. Aí, claro, depois de formado, a vida, cada um segue o seu caminho, né, Marco? Sim. E, graças a Deus, Deus botou o Mauro no meu caminho. Hoje nós estamos aí com uma parceria. E hoje a gente veio falar um pouco aqui da parte de implantodontia, né? Tirando... algumas mistificações em relação aos implantes e conversando um pouco a parte, não só a parte técnica, mas o que o paciente vem buscar, né? Vamos falar um pouco aí de preço, planejamento. Qual o principal fator da procura? É valor? Ou é a qualidade, quem vai deixar mais bonito, perfeito, vai durar? Hoje tem muita coisa que pode ser relevante para a escolha do implante, né? O que não pode hoje é essa parte do preço, né? Então, muitas vezes a pessoa vem pelo preço. E isso a gente tem que desmistificar um pouco, né? E uma hora vamos comentar isso hoje. Mas cada paciente tem a sua busca, né? Então, às vezes tem um paciente que é por estética, tem um paciente, não, eu quero função, eu quero voltar a mastigar. Então, tem vários fatores aí que influenciam nesse planejamento aí, né? E nessa busca pelo implante dentário. Eu gosto de dizer que a saúde começa pela boca. Então, não é só a questão estética, né?
E eu digo assim, um dos maiores prazeres da vida, eu acho que do ser humano é se alimentar, é poder comer bem. E quem não gostaria de chegar lá na terceira idade, até mais de 80 anos, e poder estar comendo aquela pasta da mãe, da mama, poder estar comendo aquele churrasco. E com implante dá para agarrar um alcatra assim? Dá para comer tudo. É mesmo? Dá para comer. O implante é mais forte que o dente natural. Então, assim, é o sonho de toda pessoa poder envelhecer e ter qualidade de morte. Não é qualidade de vida. É verdade. Poder morrer bem. Então, vocês estão me dizendo aqui que quando a gente fica velho não precisa ficar só tomando sopa. Pode comer uma carne, uma alcatra lá, Perfeitamente. Tranquilo, sem... E não botar a dentadura no copo na hora de guardar dormir. à noite, não precisa tirar mais. Pode dormir mais com a dentadura. Pode sorrir no sonho. Ficar presa. Trocar com o marido, às vezes, né? Boa. Escute, uma pergunta assim que é curiosidade. O implante, ele não tem para vender pronto. Não adianta eu dizer, não, eu vou lá naquele lugar que lá tá pronta a forma, tem um dente que encaixa lá. Não é igual um óculos que você chega, não, ele tem 2,5 aqui para leitura. Não, na verdade, o implante, ele é o que vai suportar o dente. Ele é um parafuso feito de titânio e ele vai substituir a raiz de um dente perdido. Então, ele tem pronto, tem várias medidas hoje em dia no mercado, você tem várias opções dependendo de cada paciente, dependendo da quantidade óssea, se o paciente tem osso ou não tem, e aí a gente escolhe, de acordo com cada caso, adequado, qual é o tamanho do implante que a gente vai colocar. E é ele que vai suportar uma coroa, né, um dente. E que esse dente que eu estava falando antes, ele é mais resistente que um dente natural. Né, Marco? Bacana. E assim, quem procura um dente da internet, qual que é o erro? O que pode causar essa coisa da ansiedade de querer ter o dente novamente ali? E eu vou pegar pelo preço, esse tá barato, esse eu consigo pagar, como é que... Como tudo na vida, né? O mercado tem várias diferenças de preço, material. Então, o paciente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher aonde vai fazer, que tipo de clínica, porque aí ele pode, muitas vezes, ir pelo preço e acabar, infelizmente, não colocando um produto, trabalhando com uma empresa de qualidade ou com um laboratório, com um dentista, e indo pelo preço, claro. É que nem vinho, né? Um vinho barato não vai dar dor de cabeça. E é a mesma coisa com um médico, com um dentista. Se não souber escolher, infelizmente pode ter essa dor de cabeça depois lá na frente. E assim, qual que é o erro que o leigo comete, né? Porque eu quero pôr um dente, essa é a minha questão. Mas quando eu chego lá, eu não sei avaliar. Se o cara me contar, não, eu vou ter pôr, você vai poder comer. Eu chegar lá, o cara vai comer alcatra, eu quero, é isso que eu quero. Ou você vai voltar a sorrir. É o que eu quero. Mas assim, qual que é o que é a deixa que o cara tem que procurar na qualidade desse dente, desse implante? Como o Mauro está falando aqui em valores, né? E é aquele velho ditado, né? O barato sai caro. Então você precisa avaliar todo um contexto, não ir só pelo preço, né? Porque isso pode trazer alguns sabores durante o tratamento. Então, você buscando o uso de implante, né, fazer a substituição do dente perdido pelo uso de um implante, que vai suportar a sua prótese, pode ser unitário, múltiplo, uma dentadura, você tem que avaliar, primeiramente, né, a qualidade da onde que você está indo, né? O que você está buscando? Do especialista. Do especialista, né? E sim, todo local, né? Você vai entrar num restaurante, você vê aquele restaurante cheio de mosca, né? Pô, será que é o restaurante que eu tenho que entrar? Então você tem que avaliar também o local que você está indo, buscar informações sobre os atendimentos que vão ser, que foram feitos. Hoje a internet mostra muito, né? Tem propaganda dos casos clínicos, do atendimento, da localização. Então a prioridade que eu vejo é que você tenha, quando você chegar num dentista assim, mas eu quero saber o preço, não. Eu quero saber o que você vai me propor. Um atendimento confiável é pelo menos você chegar e perguntar para o paciente o que você vem buscar. O que é seu objetivo? Como a gente falou, é função?
Então nós vamos resolver a função mastigatória. Não, eu só quero substituir o dente da frente por estética. Então é estética, vamos resolver o seu problema de estética. Então saber o que o paciente está buscando, a dor do paciente. Porque não adianta eu chegar assim, não, você tem que fazer isso, e às vezes não é isso que ele quer. Você passar um tratamento, olha lá uma radiografia, você tem que fazer isso aqui, vamos fazer um clareamento, vamos fazer isso, bota um preço lá em cima ou um preço barato para fazer tudo e ele não quer isso. Então você tem que buscar o que o paciente o que ele veio buscar, né? Então, como eu estou dizendo, a estética, a função. E dentro de um planejamento, através de radiografias, através de exames complementares para você chegar num tratamento eficiente. Simplesmente colocar o implante de qualquer maneira, sem uma radiografia, sem um planejamento e sem conhecimento. Esse também é um dos fatores. Então, como eu disse, tem vários fatores, né? Conhecimento, quem está fazendo essa cirurgia, qual é o profissional que vai operar, tem um histórico. Não vou dizer que um recém-formado não seja capacitado, mas hoje existem, não sei nem falar em números, quantos mil jogadores estão na perna da Copa, né? Quantos mil jogadores tem? A seleção brasileira tem 26, quantos jogadores? Então, o que ele está ali? Porque ele é qualificado? Sim. Né? Então, você tem que estudar. Preencheu todos os requisitos. Preencheu todos os requisitos, né? Então... Tem 3 pontos que você falaria. Eu cheguei na clínica, eu quero 3 pontos que é mínimo para avaliar isso aí. O planejamento que você vai... propor para o paciente, né? Então, o cara que pesquisa você para saber o que você quer. Isso, então esclarecer as dúvidas do paciente, porque eu posso ter como você está dizendo assim, quais os 3 pontos, e quem sabe ele não se encaixe em nenhum desses 3 pontos. Não, eu não quero isso aqui, eu vim buscar, e aí pode não, como eu te falei, né? Então você tem que ver o que o paciente está buscando. E uma das principais formatos assim que você vai passar para o paciente, às vezes o paciente perdeu 3 dentes. Aí ele fala, eu quero botar 3 implantes. Não, às vezes não precisa botar e nem cabe em 3 implantes. E tem alguns casos que a gente pega muito que o paciente, ou quer dizer, o dentista colocou 3 implantes porque ele queria e agora proteticamente você às vezes não consegue resolver ou resolve de uma forma que não vai dificultar a limpeza, sabe? Vai gambiarra ali. Vai fazer então, para ganhar, botou 3 implantes ou não, né? Então, o paciente às vezes também, mas eu quero agora ter o meu dente como eu tinha antes. O dente saindo bonitinho do tecido gengival, como se fosse o dente natural. E às vezes não consegue resolver isso. Tem soluções para serem feitas, né? Com enxerto de osso, enxerto gengival, a gente pode chegar num resultado favorável. Mas às vezes pega muito, né, Mauro? Chega um paciente assim, essa aqui é a minha foto quando eu tinha 15 anos. Caramba! Como é que nós vamos resolver isso? Então a expectativa do paciente às vezes não é 100% que a gente vai conseguir resolver. Tem muitas técnicas, a gente consegue, mas perfeito, só o homem lá em cima para devolver Rogério, você sorriso, né? Comentou, né, os 3 pontos, né? Eu diria, né, além do bom planejamento, a qualidade do profissional que tá oferecendo o trabalho, né? O local em que vai ser feito e também a qualidade do material, como eu tinha comentado. E eu colocaria, pelo que eu vi vocês falando, o exame. Né, uma panorâmica, uma avaliação, tomografia, né, uma coisa que seja... Como só desse do custo, né, às vezes o paciente, mas tem muitos casos que se resolve com uma panorâmica, mas tem casos que é muito arriscado você fazer sem uma panorâmica, você tem que fazer um outro tipo de exame, que é uma tomografia. Aí essa tomografia tem um custo a mais, aí o paciente chega assim, puxa, mas eu vou ter que gastar tanto numa tomografia, aí o profissional diz, não, pode deixar, eu vou tentar resolver. E aí pode correr erros. Já chegou o caso de paciente, puxa, mas o dentista foi lá, abriu a gengiva e ele disse, vai ter que fazer um enxerto. Por que ele não viu? Faltou osso, porque só foi avaliado através de uma panorâmica. Isso então, faz muitas vezes saiu mais barato para ele só pagar uma panorâmica, mas depois o custo vem um boleto maior para tentar resolver isso. Nesses nossos 30 anos, né? 30 anos de implantodontia,
Então, nesses 30 anos, as empresas evoluíram, a odontologia evoluiu. Então, eu diria... Material muito, né? Então, assim, eu diria que é até uma irresponsabilidade de um profissional, hoje em dia, executar alguns casos mais complexos sem, né, lançar a mão de uma tomografia, que nada mais é que uma imagem 3D, que você sabe o que você vai enfrentar depois que você abrir essa gengiva. Então, você tem, né, tamanho, espessura, você sabe o que você vai lidar. E aí, claro, fica mais fácil para o profissional e fica muito melhor para o paciente, mais seguro. O mais barato não é o que traz melhor resultado nunca. a longo prazo, né? Não, pode complicar muito, como eu falei, né? Chega, mas como é que não viu isso antes? Só tinha uma panorâmica, né? E aqui eu estava falando para você também em relação ao paciente, a expectativa do paciente. Eu quero, tipo, o paciente que usa uma dentadura. Eu quero ter um dente saindo em cima do implante certinho. Não pode mais, não vai ter como, não tem osso. Então tem que explicar essa expectativa. Infelizmente a gente vai frustrar às vezes o paciente. Ele não pode ter um dente saindo igualzinho ele tinha lá, os dentes naturais, né? A boca, a estrutura do rosto do crânio muda, né? Mas graças a Deus, com toda essa evolução, mesmo os casos complexos, a gente consegue devolver muita estética, função, sem sombra de dúvida, que é o mais importante, além da estética é a função, mesmo casos complexos. Claro, quem nasceu, que Deus deu o dente uma vez, é uma vez só. Mas hoje a gente consegue muito próximo. Devolve a autoestima, devolve a alegria, devolve, né? É uma vida uma outra expectativa, a pessoa... E um dos fatores também, né, como você diz, os 3 pilares, e que a gente vai conversando e vai vendo que existem outros, né, você passar um tempo de tratamento para o paciente. Ele chega assim, mas eu vi uma propaganda lá que eu vou sair com o dente hoje. Não. História. Depende do caso. Né? Então eu acho, pode ser feito. Eu acho que já não tem não é possível. Nem possibilidade. Não há não é possível fazer tudo, mas cada caso é um caso. Sim, mas e tá pronto. Eu vi minha prima fez, mas quem sabe o teu caso não vai ser igual a tua prima, né? Nós temos um termo que a gente usa na implantodontia que chama-se carga imediata. Então, o que é a carga imediata? A gente consegue, em menos de 3 dias, ou até no máximo 3 dias, devolver esse dente perdido. Mas tem vários fatores que fazem parte para você determinar se vai ser possível ou não. Na maioria dos casos é possível, mas não dá para prometer para todo mundo. Essa propaganda, né, de vem aqui, faça seu implante, saia com o dente. É uma propaganda, não sei se é o termo falar, mas enganosa, né? É mais correto dizer, vem aqui, faça seu implante e você tem a possibilidade de sair com o dente. Faça a sua avaliação. Né? Sim, entendeu? Então, tudo isso, na hora da cirurgia, a gente também vê que o paciente, através da tomografia, nossa, ele tem espessura, tem altura, mas o osso não tem uma qualidade boa. Então, às vezes, você não consegue travar o implante e isso é um fator para que ele consiga fazer a carga imediata. A gente só descobre isso no dia da cirurgia. Tem como... Então, não dá para prometer. Você diz assim, não. Nosso objetivo é te entregar, mas prometer isso, infelizmente o mercado promete, a gente tenta fazer o melhor, mas na maioria dos casos a gente consegue. Né? E dentro desse tempo também é importante o paciente estar ciente e ele, de um dos quesitos, perguntar certinho o tempo de tratamento Então ele pensa que, então eu vou colocar um implante e daqui 3, 4 meses, 5, 6 meses, depende do caso, eu vou estar com o meu dente. Então, ele tem que saber, às vezes tem que fazer um enxerto. Então, esse enxerto vai demorar, esse tratamento vai levar para mais de 1 ano e meio. Então, a gente... Pro osso... Cicatrizar, formar, ter uma qualidade firme ali, isso e acontece, a gente vê no dia a dia o paciente chegando insatisfeito, me prometeram que iam fazer isso e agora estão querendo protelar e daqui 1 ano e o paciente cria um desgosto, né, do tratamento. Então, por isso que a gente bate bem nos termos do planejamento, que você vai fazer um tratamento, vai ter todas essas etapas, é explicado todas essas etapas, vai demorar tanto tempo, né, para que você não fique ansioso, puxa, mas eu paguei para ter isso rápido. Não, então o pagar não é tudo, né? Tudo, né? E, assim, qual a principal reclamação de quem usa dentadura, Mauro? Assim, né, o cara chega com a dentadura solta, que tem que tirar à noite e pôr no copo. Então, e o que ele vai buscar com vocês lá?
Então, a dentadura é uma prótese que foi inventada há séculos, né? Então, o ser humano sempre procurou, depois que perdeu os dentes, ter alguma maneira de devolver um pouco da autoestima. Porém, a dentadura, infelizmente, ela causa insegurança, porque ela é uma prótese móvel, ela pode cair, ela pode se soltar, então isso acaba limitando o ser humano, né? Tem aqueles vídeos de videocassetada, que então, o coitado do senhor, da senhorinha, vai assoprar a vela, cai no bolo, então causa insegurança, porque ela não está firme. A própria estética não é perfeita, porque a dentadura ela é feita de acrílico, e o acrílico nada mais é que um plástico, e esse plástico ele muda de cor, dependendo da alimentação, então tem todos esses fatores, né? E também, e vários fatores, inclusive até a dentadura mal feita pode levar até um câncer. Ela pode machucar, ou seja, mesmo a dentadura, que não é o tratamento que a gente hoje oferece, que é muito mais moderno você oferecer hoje um implante que vai fazer com que o paciente tenha alguma coisa fixa e que não vai cair no dia a dia, não tem essa questão da dentadura que pode machucar e até levar a alguma lesão grave, que seria um câncer, né, um tumor. Eu vou abrir um e parênteses além dessa parte que o Mauro está falando de conforto, de estar uma prótese fixa, né? A dentadura, o paciente também tem uma perda do paladar, né? Porque o palato tem muitas células sensitivas, né? E que faz com que ele sinta mais o gosto do alimento. E quando devolve com o protocolo, ele começa a ter muito mais... Aí livra o céu da boca. E aquilo que eu falei, né? Um dos prazeres da vida é se alimentar bem, né? A gente já teve vários casos de paciente vir voltar, né? Contando a história dele. Puxa, primeiras férias que eu tive... as férias mais felizes da minha vida. Eu pude mergulhar no mar sem medo de cair a dentadura, né? Então, isso é bacana. Isso. Mauro já chegou a fazer, né? Levar uma maçã para o paciente, terminar o protocolo. A senhora morda a maçã aqui, mas eu posso morder? Pode. O paciente chorar comendo uma maçã, aqui, né? Isso não tem preço. Vocês falando de dentadura, eu tenho um caso que eu sou de igreja, nasci ali no fundo da igreja, literalmente, e tal, e coral, aquelas coisas assim, né? Aí tinha um dia que entrou um novo maestro do coral, e ele queria aprimorar a técnica, né? Aí ele, canta e faça um formato de ovo na boca, né? Abra, faça, não sei o quê. Aí tinha uma irmã lá, amiga da minha mãe, que foi obedecer o maestro, foi lá, dali a pouco... Perereca saiu pulando, né, pelo meio do ensaio, ainda bem que foi no ensaio, né? Sim. E ele, não, assim, abre a boca, faz aí daí a pouco, né, aquela risada, aquela coisa, então, mas é isso que acaba que causa insegurança a dentadura, né? Aproveitando, eu digo que a gente é abençoado, porque quantos dentistas de outras gerações, nossos avós, não sonhavam em poder devolver uma terceira dentição, né, que a gente tem o dente de leite, os dentes permanentes, e perdeu, vai para tal da dentadura. E a gente tem, a nossa geração tem essa bênção nas mãos de poder devolver, né, esse dente perdido. Então isso, como eu falei, não tem preço. Para vocês é uma realização. Nossa, né? Você tem que todo dia pensar assim, nossa, que bênção que a gente tem, que prazer que a gente tem de poder, né, devolver a esses pacientes, né, um sorriso, a mastigação, e não uma situação com essa tua irmã lá, essa sua irmã na igreja. E hoje, como a gente está falando em valores e preço, hoje está muito mais acessível ao paciente fazer um tratamento desse. Quando a gente começou lá... Era em dólar. Na faculdade, antes só tinha implante importado, né? Era em dólar. Era um absurdo fazer. Tem implante bacana hoje no Brasil já e tudo? Indústria brasileira? Como é que está a indústria brasileira? O Brasil hoje... Vamos começar primeiro pela odontologia. O Brasil hoje é a número 1 no mundo. Porque nós temos mais dentistas que qualquer lugar no mundo. Mais universidades que qualquer lugar no mundo. Claro, estou deixando um pouco da humildade, mas realmente. E as empresas brasileiras hoje são referências. O Brasil tem a empresa número 1 de implantes no mundo, a número 2, a número 3. Então, em qualidade também supera, né? Nós tivemos a época em que a gente só importava, que tinha que ser americano, que tinha que ser suíço, que tinha que ser sueco, e
a gente, graças a Deus, hoje, isso reverteu e o Brasil é referência. A gente não tem a menor dúvida hoje, a bandeira brasileira está em qualquer lugar do mundo, como sendo... Qualquer seminário, qualquer coisa que for aí, o Brasil está... Sem sombra. É motivo de orgulho, então, para o brasileiro saber que isso... Exatamente. No Brasil é o berço do... Mauro, você hoje dá aula fora do Brasil até? Então, eu estou há 15 anos já dando aula para americanos, canadenses, europeus. Que top, hein? Temos uma autoridade aqui, pessoal. Não, nada disso. Autoridade no assunto. Mas comecei há 15 anos na América Central. Os americanos vão muito para a América Central porque é mais próximo e lá tem muito paciente. Então a gente dá curso prático, cirúrgico para americanos. E aí, para o meu espanto, desde o começo, a odontologia brasileira anos-luz na frente da odontologia americana. Que top. E eu esperava o contrário. Eles têm muita tecnologia, eles são o número 1 em tecnologia, então o brasileiro ainda caminha em busca dessa tecnologia, já tem, mas ainda é muito caro. Mas a parte de mão dos brasileiros, a parte da odontologia, como eu havia falado, é espetacular. Então, realmente, o Brasil hoje... Antes eu dizia assim, o Brasil é uma das 5 maiores, melhores odontologias em todas as áreas, implante, ortodontia, do mundo. E hoje eu não digo, hoje eu digo que é a primeira. Hoje a gente é respeitado em qualquer lugar do mundo. Pode ser Europa, Ásia, África, Europa... Enfim, é um orgulho para nós brasileiros. E Mar, conta pra gente um caso assim que marcou, que foi marcante na clínica, pra gente compartilhar com o pessoal. De clínica, né? Eu e o Mauro já temos 16 anos em uma determinada clínica e mais um tempo juntos em outras faculdades, né? Estúdia. E tivemos muita... casos, né, que nos emocionaram, nos deram uma grande satisfação em poder resolver, né. Aqui, lembrando um caso até recente, o paciente chegou lá na clínica conversando comigo e com o Mauro, e eu tenho 1,89 m, esse paciente acho que tem, o Mauro, esse paciente tinha 2,10 m, não sei, mais um alemãozão grande, e ele já tinha feito um tratamento em outra clínica e veio, descobriu a gente através de uma indicação e veio até a nossa clínica. E a história dele que ele já tinha passado por as outras clínicas, acho que umas 3, 4, e ninguém queria pegar o caso dele. Estava bem complicado o caso dele. E ele veio até nós, aí a gente avaliando, o Mauro me olhou e falou assim, Marcos, você vai querer pegar essa bucha? E aí conversamos, a gente não gosta de criticar os outros tratamentos, sim, mas aqui eu tenho que falar, foi um tratamento que estava completamente sem planejamento e mal executado, né? Então, ou a gente arrancava todos os implantes, começava do zero, mas era uma dó, porque como um paciente da estrutura dele, os implantes com o osso que ele tinha, ia dar um trabalho para ele remover esses implantes, esperar mais 6 meses para cicatrizar, começar do zero, né? E aí eu e o Mauro sentamos e a gente até falou assim, não, acho que não vamos pegar esse caso de imediato, vamos dar uma estudada, né? E o paciente estava na nossa frente. Quando nós dois falamos que a gente ia dar uma estudada, quem sabe a gente não pegue, aquele homem de 2,10 m começou a chorar na nossa frente. E a gente até se assustou, né? Pô, não, eu desisto, não tenho mais ânimo de viver, porque quero vocês... Morrer acho que não, mas ele estava bem desanimado. Porque a posição dos implantes não permitia nem dele usar uma dentadura para pelo menos ter uma estética, né? Então, aí eu e o Mauro nos sensibilizamos, né, e falei, Mauro, bora, o Mauro falou, não, vamos ajudar ele, vamos embora. E a gente começou a fazer o tratamento dele, é um caso complexo, né, a gente não sabia direito que implante que era, porque cada implante precisa um sistema de encaixe para resolver o sistema protético, e a gente estudou vários dias para tentar resolver, indo atrás de empresa, e a gente abraçou mesmo o caso dele
e resolvemos, depois de uns 2 meses, com um tratamento minucioso que a gente teve que, a gente até, como a gente diz, cada dia a gente descobre, pensa que com 34 anos de formado você não já sabe tudo, não, tem sempre um aprender, a gente aprendeu muito com o caso dele, e a gente conseguiu devolver a estética para esse paciente, depois ele só abraçava eu e o Mauro, a gente ficou super feliz e satisfeito de devolver um caso desse, de um paciente que estava desacreditado, né? Um monte. Chorava daquele jeito quando ele chorou. Contaram que você tem um apelido lá na clínica agora, depois desse caso aí. Nós dois, o Mado de Calcutá pequeno e o grandão. A gente resolveu para ele aí da menor forma e foi aí deu um muito prazeroso. Dá um ponto aqui para nós que conta as coisas aqui escondidas. Já voltou, tá sentado ali volta lá na clínica, traz presente para nós, ele sempre está agradecido, amigo, sabe? Né? E tanto depois ele teve que fazer a parte de baixo e fez com a gente daí. Nós temos casos que a gente, claro, a gente podia ficar aqui a noite inteira falando, o dia inteiro falando só dos casos. Lembra da Algisa? Sim. Essa senhora nos procurou. Chegou bem. Essa senhora nos procurou e a filha ia casar no final do ano e ela estava com todos os dentes perdidos. E ela pediu que ela gostaria muito de ir no casamento. A gente tem até o testemunho dela, maravilhoso também, de chorar. Então, assim, além desse, tem vários outros casos. Uma paciente, esse é um caso, foi bem pesado, triste também. Ela teve câncer de mandíbula, perdeu. Sabia que você ia lembrar desse caso. Uma parte grande óssea. Ela foi fazer aí isso com bucomaxilo, médico, enxerto. Né? Enxerto. Teve que usar enxerto de pele, né? Enxerto de pele. E ela também não tinha caminhos para... Ninguém queria pegar o caso dela. Aí esse caso foi bem interessante também, o Mauro fez a parte cirúrgica toda e eu fiz a parte protética. E conseguimos reabilitar ela com essa grande trauma dela, né? Não só por ter passado por um câncer e não poder mais conseguir mastigar, sorrir, né? Então a gente resolveu. Então tem vários casos aí, né? Bem interessantes aí que isso que dá o prazer. Tinha que escrever um livro. Isso seria legal. Vamos começar a lembrar das histórias. Isso é o que leva a gente... essa história ali e assim, pode até ser meio engraçado, fazer mais na linha do engraçado pra gente ler e, pô, que doideira, que engraçado. Sim. Né? Mas essa conversa toda, né, que a gente conta esses casos é pra você que tá ouvindo a gente aí e tá buscando um tratamento. Nós não somos os maiorais, nada, mas a gente é simplesmente normal, mas a gente tem uma conduta. Hoje eu e o Mauro, nós estamos com uma parceria já na clínica, na escola, há 16 anos, porque a gente pensa junto, faz junto, e isso faz com que a gente, e como eu disse, né, cada dia a gente aprende. Não é porque a gente sabe, como um aluno chega, pô, vocês sabem demais. Não, a gente aprende com cada aluno, a gente aprende com cada paciente. Quantos implantes nesses 16 anos? Aí, quantos? Nos 16 anos, olha, nós já tivemos cursos, 17 cursos de especialização, fora aperfeiçoamento, né? Cada turma com 12 alunos, aí você vai fazendo a conta aí, dá uns 30 mil implantes colocados já. Caramba. Só na escola, né? Em faculdades, fora no nosso dia a dia de consultório, né? Nós também atuamos no consultório só com a implantodontia, né? Então a gente já tem uma experiência, mas como eu falei, já a gente aprende cada dia a dia, e o que a gente conta essas histórias dos pacientes é para que você aí que está desacreditado, ou que você tem o sonho de ter a mastigação eficiente, a estética favorável, que a implantodontia é um caminho, mas tem que ser um caminho correto, um caminho com sabedoria, né? A gente tem a nossa clínica e não que nós temos o que eu estou falando em preço, nosso preço é exorbitante, não, o preço é justo, mas o planejamento é diferenciado, a maneira de... Hoje a nossa escola, ela tem uma concepção assim de não como é que podia dizer, o SUS fica meio, não é uma comparação muito, mas uma clínica popular. A gente tem um atendimento como se sentisse dentro de um consultório particular.
Então a gente tem todo um treinamento dos funcionários para tratar o paciente com o merecimento e com dignidade. Não é simplesmente uma pessoa ali que... Porque restaura a dignidade é básico, né? É restaurar a dignidade. Sim. Não tem como não restaurar a dignidade. É uma pessoa que precisa que ter aquilo pega para ela. E às vezes não pega nem para os outros. Ninguém nem sabe. Perfeitamente. Isso né? Ninguém sabe. Mas eu sei que, putz, aquele negócio ali, como eu mastigo, dói, me incomoda. Eu gostaria de firmar. E tem muita, assim, a gente vê, né? Eu já vi pessoa que aproveita o suquinho da carne e tira. Vai no churrasco, sim, pessoa de mais idade, né? Aproveita aquele suquinho da carne, mas não, eu não consigo mastigar, eu não consigo, né, digerir isso aqui, vou ter que tirar. E assim, é muito legal trazer vocês aqui para a gente contar que existe essa oportunidade de restaurar dignidade, né? Dar às pessoas uma oportunidade com qualidade, com responsabilidade, né? E vocês estão dizendo, ó, tem algumas coisas que você deve seguir para chegar e fazer seu tratamento e ter êxito, né? E um dos fatores também, né, voltando naqueles 3 que você vai conversando e vai tendo mais, né? Um dos fatores que é muito relevante é o pós-cirúrgico e o pós-tratamento, né? Você comprar um carro zero e não ter um pós-venda. Né? Você fica perdido. Então hoje nós temos carro, novo aqui, não sim, como, né? Hoje nós temos todo um planejamento com nossos consultores lá dentro, com nossos avaliadores, com a recepção, para que você tenha um atendimento pós seu tratamento de qualidade também. Não é esquecido. Ah, mas eu tenho esse problema, aconteceu isso, nós temos lá com profissionais para atender na emergência, manutenção. E assim, né? Ó, eu vou falar um testemunho meu. Eu tenho um dente implantado, eu nem conheci o Marco quando implantei esse dente. Eu acho que era o primeiro dente que tinha para implantar. E esse dente, cara, outro dia começou a gerar um cheiro, daí tipo, tá fraco. Lá desde o começo, sempre eu tinha que ir lá porque o dente tava mole, tá mole. Aí um dia, uma profissional lá acertou o torque. Pra mim, né? Eu ia lá, apertava meu dedo, fechava ali. E ela acertou o torque. Ele deu aquilo foi uns 3 anos de paz, sem precisar preocupar com ele. Né? Então, assim, é na mesma clínica, é especialista, mas, tipo, o cara, não sei o que acontece. Né? Não sei se é formando, o cara é recém-formado, o que acontece, mas o que era que faltava? Um aperto certo. Na medida certa, não tem isso? Tem vários fatores, né? Até a própria indústria, como eu comentei, Rogério. A indústria, ela melhorou muito isso. Então, antigamente usava-se um tipo de implante e hoje a gente usa um outro superior, que esses pequenos detalhezinhos foram melhorando ao passar dos anos. E hoje acontece menos. Bacana. Eu queria, o Mauro, que falou menos, eu acho, olhasse para nossa câmera aqui, ó. Sim. E mandasse uma mensagem direta para quem se interessou por esse assunto, para quem tem dúvida, assim, porque, mas eu não vou lá porque eu não sei o preço. Não, vai lá ver sobre o assunto. Vai lá fazer uma consulta, vai bater um papo, desmistificar um pouco para daí pensar em pagar, ou como pagar, ou se quer fazer, né? Porque o cara pode desistir, chegar, não vou fazer, é muita coisa. Então, assim, dá a dica ali, faz um convite para quem quiser. Estão todos convidados a conhecer a nossa clínica Estúdia, onde a gente está oferecendo um trabalho preço de mercado, em que cada caso vai ser estudado com maior carinho, o tipo de pagamento, ou seja, é acessível. E com qualidade e com muita ética. Isso a gente promete, sem sombra de dúvida. Então nos procure, com certeza aqui vai estar o endereço, o contato, para vocês marcarem o quanto antes, para devolver essa autoestima, para devolver a dignidade, como o Rogério falou. Nos procurem, não vão se arrepender. Bacana. E eu queria que o Marcos dissesse para quem já fez e continua sofrendo e não atendeu a expectativa, e tem um incômodo, e o dente frouxa, e o dente caiu, e o cara nem vai mais lá propor porque caiu e não
não arruma, ou começou a fazer o tratamento, pôs os parafusos lá e depois abandonou. O que você fala para esse pessoal? Bem, pessoal, não sou madre de Calcutá, né? Mas a gente tenta resolver, com certeza, da melhor forma possível. Vamos ver qual que é a sua principal queixa e, se Deus quiser, a gente consegue selecionar aí da melhor forma. Vamos estudar seu caso para que você fique satisfeito. Consiga de novo o seu objetivo que tanto você queria, que tanto você buscou. Nós lá da Escola Estúdia, com certeza, vamos nos dedicar o máximo para tentar resolver o seu caso. Gente, a Estúdia está à disposição de vocês. A gente está colocando aqui o contato para vocês baterem um papo, ligar, marcar um horário, visitar. E tá aí, se você nunca mexeu com isso, nem sabia que podia e tinha, tá sabendo agora, a gente tá trazendo informação para você. E se você já passou um bocado aí, não tá satisfeito, não gostou, precisa de uma informação, uma ajuda, entendeu? Então não fique aí triste, deprimido com esses dentes, tudo caindo meio banguela. Vá lá falar com eles que eles vão dar a solução para você, vão negociar e eu tenho certeza que vocês vão voltar a sorrir. Eu já tô perguntando aqui, ó, negociando aqui, vou baixar lá, vou incomodar eles lá. Tá bom? Gente, um podcast para vocês muito informativo, gostaram? Tá? Temos mais algum recado? Muito obrigado pelo AlvoCast aí, sensacional esse podcast, foi uma conversa bem agradável, bem leve e esclarecedora. Que bacana, foi mesmo. Muito bem. Obrigado, Rogério. E a gente... Domingo a gente se vê no culto. Valeu, obrigado, um abraço. Valeu, Marcos, um abraço para vocês.